Bom dia a todos, mais uma vez aqui no nosso canal, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a nossa regional de Jales, que compreende 3 USES intermunicipais do Noroeste Paulista, a USE Intermunicipal de Jales, a USE Intermunicipal de Fernandópolis e a USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul e suas respectivas casas espíritas. Bom dia para todos vocês que nos seguem no Facebook, no YouTube, em todo o Brasil e fora do Brasil, nossos companheiros em outros países que sempre nos acompanham. Nós desejamos que esse domingo seja um domingo abençoado para todos nós, bem como toda semana. Hoje nós estamos aqui com o Davi, o presidente da nossa regional, e a nossa companheira de doutrina, Elaine Cap. Bom dia, Davi, tudo bom? Bom dia, Célia, bom dia, Elaine, sejam bem-vindas. Bom dia a todo o público que está conosco nesta manhã. Bom dia, Elaine, amigos. bom dia. Bom dia, que gratidão estar aqui com vocês hoje, poder conversar ainda mais sobre o Evangelho, né? Tão bom. A nossa companheira Elaine, ela pertence à sexta URI da FEC. A URI é a União Regional Espírita da Federação Espírita de Santa Catarina, a federação, que é a FEC, a Federação Espírita Catarinense. E é com muita alegria que hoje nós estamos aqui pela primeira vez com a Elaine, que já esteve conosco no Evangelho e Espiritismo. Então, hoje nós vamos ter a grata satisfação de ouvi-la direto da cidade de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, esse estado tão lindo do Brasil. E nós vamos ter a alegria de ouvi-la falar um tema extremamente importante para todos nós, que é Evangelho Redivivo, uma reflexão que nos convida realmente a, nesse momento mais urgente de toda a humanidade, nunca precisamos tanto como agora, com mais urgência, do Evangelho em nossa vida. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Boa Nova. Então, Elaine, nós desejamos a você o envolvimento das melhores energias, das nossas melhores vibrações de amor, de acolhimento, que você se sinta inspirada pelo alto e que o nosso coração seja tocado à distância, que nós estamos percebendo que o fato de estarmos do outro lado da tela, isso não nos impede de nos emocionarmos. Temos tido muitas experiências aqui com as falas dos nossos irmãos, durante o Evangelho e assim por diante, de como a emoção não tem fronteiras, né? Então, esse é o grande diferencial que nós estamos tendo nessa pandemia, poder estar com os nossos irmãos dentro da nossa casa, dentro do ambiente que estivermos, com a fala dele, e essa fala acolher o nosso coração com toda a mensagem. Então, que você receba as nossas melhores, o nosso muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disposição de estar conosco, e que você tenha uma fala feliz hoje e sempre, à luz do Evangelho. Obrigada, querida. Isso é muito bom, a gente falar sobre Jesus é sempre muito bom. Então vamos à nossa prece, né? Orar, né, possa... Davi? Esqueci de falar, o Davi vai fazer a nossa prece de abertura, para que a gente possa reunir as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, e nos mantermos vigilantes em oração. Então vamos orar, né? Estamos aqui então todos nós em nome do movimento de unificação, esse movimento que junta corações em benefício da divulgação da doutrina espírita, mas sobretudo do comentário sempre abençoado do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizarmos a figura meiga e amorosa de nosso Mestre Jesus. Sentir as suas vibrações amorosas irradiando sobre nós, envolvendo toda a nossa natureza física e espiritual. Que nos sintamos amparados e acolhidos em sua bondade, como o filho sente-se nos braços de sua mãe ou do seu pai.
quando os pequeninos amparados abraçam o pescoço, entrelaçam-se nos braços dos seus pais, assim também nos sentimos agora, entrelaçados com o Mestre querido, nessas vibrações amorosas que emanam da sua natureza. O nosso coração pulsando agora na sintonia e na melodia da alegria de podermos estar na presença do Mestre, deseja dizer do fundo de nossas almas: amigo Jesus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, em que pese as nossas fraquezas, limitações, a nossa pequenez, na condição de aprendizes que desejam beber na fonte fecunda do Teu amor, da mensagem imortal que o Senhor nos deixou, a fim de que pudéssemos fazer o caminho de nossa redenção. Muito obrigado, Senhor. Envie os Teus mensageiros para nos abraçarem nesta manhã, assim como nos abraças neste momento, e que sintamos esse amparo, essa luz, para que a palavra que vamos ouvir possa realmente calar fundo em nossas almas, deixando ali o convite à transformação que necessitamos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade querida. Permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos. Acho que já posso começar, né? Agora é com você, Lana. Uma boa fala para você. Obrigada. Bom, muita alegria em estar aqui, começando o domingo com todos vocês. A gente viu aí o acolhimento amoroso daqueles que nos recepcionaram na sala, e que suas duas filhinhas, a sua família, né, o Davi, a Célia, amorosamente, assim, proporcionando esse momento de reflexão para todos nós. E esse abraço caloroso de vocês pelo bom dia, né, que representa aquele abraço que dávamos quando chegávamos na porta do centro espírita e sentíamos-nos acolhidos, renovados em energias. Esse momento de interação, de reflexão, é para que nós possamos nos sentir mais próximos. Por isso que é ao vivo também, né? Isso nos dá a possibilidade de interagir, de unir os nossos corações no mesmo sentido, de direcionar os nossos pensamentos no mesmo propósito, começar o nosso dia bem, né? Então, amigos, eu tenho muita gratidão em estar com vocês aí de São Paulo, e eu convidei também aos nossos amigos aqui de Santa Catarina, porque eu gostaria que esse momento para nós fosse assim uma singela vivência da proposta do Evangelho Redivivo, que é o que nós vamos falar hoje, daquilo que nós vamos nos referir hoje, Jesus, os seus ensinamentos de amor, nós diante desse Evangelho, o quanto ele significa em nossas vidas. E para começar, eu gostaria que vocês refletissem. Nesse momento, cada um de vocês aí refletissem desde que você acordou. Alguns acordaram bem cedo, outros talvez tiveram até insônia, dificuldade para dormir. Outros estão acordando agora, né? Então pensa nesse momento em que você abriu seus olhos. Como você estava? Como você se sentiu no amanhecer de mais um dia? Qual foi o seu primeiro movimento? Não somente do corpo físico, mas do seu pensamento. Para onde você guiou os seus pensamentos quando o dia se iniciou? Nos próximos passos, como decorreu esse processo? Em que momento você trouxe a presença de Jesus para a tua vida? Hoje. Você já refletiu nisso? Certamente que para alguns de nós é esse momento aqui, em que nós abrimos essa telinha, nessa oportunidade abençoada que temos, de mesmo com um momento de isolamento social podermos estar juntos, para que pudéssemos direcionar o nosso pensamento, o nosso sentimento àquele que amorosamente guia
e conduz os nossos passos, inspira-nos as melhores resoluções. Então, boas-vindas para todos vocês que estão chegando aí. E eu gostaria de começar com uma fala da Célia, ali no momento em que ela fez a apresentação da USE, falou-nos da URI aqui de Santa Catarina, nosso Davi querido mencionou esse processo todo de unificação, de união, que nos favorece esse intercâmbio tão abençoado. A Célia disse que hoje é muito importante o Evangelho para nós. E eu queria resgatar aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes. Veja, ela foi transferida para nós em 2014, no Conselho Federativo Nacional, através de Divaldo, numa psicofonia, né? Então, Bezerra de Menezes, ele diz assim para nós, prestem bastante atenção nisso, porque a gente vai falar sobre a importância do Evangelho estar cada vez mais presente em nossas vidas. E ele diz assim: Ide, seareiros da luz. O mundo necessita de Jesus hoje mais do que ontem, muito mais que no passado, porque estamos a caminho da intuição, após a conquista da razão, para mantermos sintonia plena com aquele que é o nosso guia de todos os dias e de todas as horas. Veja só quanta riqueza nós temos de conhecimento disposto ao nosso redor. E a gente precisa fazer uso dessas mensagens, né? Bezerra de Menezes é esse abençoado irmão que nos convida sempre à união dos corações, de forma urgente, e à unificação, por consequência, paulatina. Então, amigos, se hoje se faz mais importante do que ontem a mensagem de Jesus, isso assinala a nossa necessidade de sintonias que nos ajudem a caminhar de uma forma mais serena e possibilitando-nos cumprir o nosso papel nesse momento, porque ninguém caiu aqui de paraquedas, né? Julieta, Socorro, Luzia, Cássia, todos vocês que estão acompanhando aí. Será o acaso que nos colocou neste momento planetário, neste país, nesta cidade, junto destas pessoas? Quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais nós compreendemos que o acaso não existe, que em tudo há uma razão de ser. E se nós estamos vivendo aqui nessa oportunidade, é porque essa oportunidade nos trará grandes aprendizados e possibilidades também, quiçá, de corrigendas, de passos pretéritos, né, não tão bem orientados. Mas para isso, essa bússola, esse norte é Jesus. Jesus, esse nosso irmão abençoado, que vem para nós como modelo e guia. Certamente que aqui na USE de Jales, vocês trabalham muito essa questão de Jesus como modelo e guia. Nós, enquanto estudiosos do Espiritismo, né, buscamos sempre essa referência em O Livro dos Espíritos, questão 625, né, que Jesus é o mais perfeito modelo e guia a qual a humanidade pode, né, buscar. Mas vocês já pararam para analisar o que é ser modelo e guia? Né? Certamente que se nós vamos para um lugar desconhecido, nós temos no guia aquele que conhece, aquele que pode nos apresentar as maravilhas do lugar e também pode nos alertar sobre os possíveis perigos, sobre as dificuldades que nós podemos enfrentar nessa trajetória. Esse é o guia. Então, nós estamos tomando Jesus por guia de nossas vidas? Veja que isso é uma decisão que nós tomamos diariamente, né? Em todos os momentos, desde o momento em que nós iniciamos o dia até o momento em que vamos para uma reunião ou em que vamos nos encontrar com a família, ou até mesmo ir para uma reunião de negócio, nós podemos estar ou não com esse nosso irmão, estar lúcido para a sua mensagem ou não. Quem desejar, né, aprofundar isso, vamos ler ali O Homem no Mundo, né, que é aquela passagem do Evangelho abençoada. E qual é o modelo? O que é um modelo para nós? Eu vejo aqui os meus meninos, né, eles pegam ali o modelo de um desenho que eles gostem, e eles vão copiando aquele desenho, né, e ali eles passam horas naquela terapia abençoada, né? Onde se exercitam, se desenvolvem naquele sentido.
Então, veja, nosso modelo, Jesus, a gente pode dizer assim, mas está tão distante, porque um ser perfeito, governador planetário, tão distante de nós, né? E aí a gente começa a refletir que nós também já fomos aqueles pequeninos, como a gente viu há pouco ali a Helena, né? Já fomos aqueles pequeninos que, com passos vacilantes, observavam a seus pais, que já estavam anos na frente, né? Quantos passos esses pais já haviam dado? E nós ali nos nossos primeiros passos. Mesmo assim, eram nossos modelos. Porque o passo tem que ter um início, e o primeiro passo dá origem ao segundo, e assim por diante. É esse processo abençoado de caminharmos à nossa destinação. Então, Jesus representa para nós esse modelo, esse guia, essa orientação maior, essa bússola segura. Mas nós já sabemos isso, né? Veja que no censo de 2010 foi feita uma pesquisa de quantos cristãos há no mundo. E no mundo, eles chegaram a um número, deixa eu ser fiel aqui para vocês, de 31,5% das pessoas do mundo encarnadas diziam-se cristãs. E no Brasil, olha só que interessante, se no mundo 31,5%, no Brasil, em torno de 87% dos brasileiros, né, se dizem cristãos. Olha só que interessante, né, esse dado. Faz-nos pensar de que nós brasileiros, né, já temos acesso aos ensinamentos de Jesus, né? Tomamos ele por referência. Mas observamos ao nosso redor tantas situações assim que não cabem para nós que nos dizemos cristãos, né? Tantas dificuldades que nós enfrentamos, tantas tribulações, é aquele momento de polaridade, de julgamento múltiplo, nós nos fazemos assim donos da verdade, quando de fato somos todos irmãos aprendendo nessa experiência a amar, quando nos dedicamos, né, com afinco a esse propósito. Então veja, o que está faltando? Se nós nos dizemos cristãos, muitos de nós ou buscamos, né, da nossa forma, nos diversos segmentos religiosos, por que tantas dificuldades de convivência, de vivência das situações que se nos apresentam? E aí a gente vai novamente para aquela mensagem de Bezerra de Menezes. Hoje, mais do que ontem, mais do que no passado, a necessidade de Jesus. Jesus, esse nosso irmão, pela sua presença junto de nós temos hoje um antes e um depois do Cristo. A humanidade adotou isso, né? E aí pergunto para vocês já analisaram o teu antes e o teu depois de chegar aos ensinamentos de Jesus? Vocês já fizeram essa varredura? Olharam aí para trás como você agia, como você se conduzia, quais eram os teus valores, como você enfrentava as situações, onde você detinha os teus pensamentos, as tuas ações, o que te trazia felicidade e o que te proporciona felicidade hoje, como você vê as coisas, onde você dedica o teu tempo hoje. É interessante nós fazermos essa comparação do antes e do depois, para que isso também nos sirva de estímulo. Porque vejam, o fato de chegar ao Cristo já significa muito. E quando nós falamos, amigos, em chegar ao Cristo, nós não estamos nos referindo somente a esse irmão abençoado, mas os seus ensinamentos. Ensinamentos que nos chegam não só pelas vias do cristianismo, né? Mas de Deus agindo em diversas portas aí, né? Mas veja, chegar a esse convite amoroso, né? Para a vivência do amor. Quando nós fazemos essa análise, nós vamos perceber que só o fato de chegar nessa porta, ela já vai trabalhando o nosso ser. Essa presença amorosa já vai modificando, de alguma forma, a nossa forma de encarar o mundo, de viver, de conduzir os nossos passos. Mas ainda é um processo que a gente diz assim nas empresas orgânico, né? Que vai acontecer naturalmente. Imagina quando nós fazemos com que estas sementes de amor
elas alcancem terreno fértil, elas sejam trabalhados em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, derivem em nossas ações. Nós aceleramos esse passo. E certamente que, observando esse contraste do antes e do depois, nós vamos perceber que isso nos incentiva a prosseguir. Essa análise é muito importante de ser feita, e a gente vai encontrar na codificação esse convite para que, ao anoitecer, nós possamos fazer essa varredura de como foi o nosso dia, do que foi positivo, daquilo que nós precisamos trabalhar, que não foi legal, mas Deus, em sua misericórdia, nos dará novas oportunidades. Mais responsabilidade, que eu possa estar mais lúcido, então, para bem aproveitá-la. Ok, amigos. A importância de trazer Jesus para a nossa vivência. Então, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês, tá? De Evangelho Redivivo. O Evangelho Redivivo é esse momento de conversarmos, de interagirmos, de realizarmos construções coletivas. Não existe um professor, o professor é Jesus, né? Ele veio como esse mestre a nos orientar. Mas nós, quando nos reunimos para estudar a mensagem do Cristo e trazê-la para a nossa vivência, precisamos estar ativos nesse processo. Né? A escuta ativa, a mente ativa e, dentro das possibilidades, participarmos até em contribuições. Por isso que eu gostaria muito de tê-los participando desse momento. Vocês conhecem o maior mandamento? Né? Quem quiser pode colocar ali nos comentários, né? Sim, não, né? Já ouvi falar algum dia. Vocês conhecem o maior mandamento? Né? O que nos diz esse maior mandamento que nós encontramos lá no Evangelho de Jesus, em Mateus? Eu peguei aqui a referência de Mateus, né? Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, detalhado, não só num momento, mas em dois momentos. Olha só o pessoal participando, né? Ju, Rogério, Janete, que bom, conhecemos. E quanto que nós já vivemos deste ensinamento maior? Isso não precisa responder, isso é para análise. Então eu vou ler esse maior mandamento para vocês, só para a gente rememorar, tá? Então ele diz assim para nós: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, né? Nos dias de Jesus. Tudo bem, relembramos o maior mandamento. Então agora eu gostaria que nós percorrêssemos algumas fases da busca de entendimento do Evangelho que nos foi orientada por Alcione, que é um personagem do livro Renúncia. Né? O livro Renúncia foi psicografado por Chico Xavier. É um dos romances históricos de Emmanuel, talvez muitos de vocês já o leram. Até quem quiser, se puder, colocar aí para nós nos comentários quais são os livros que compõem essa série de romances históricos, ajudará muito, né? Vou dizer aí que começa com há 2000 anos, né? Quem quiser pode contribuir para nós. Dentre estes romances históricos de Emmanuel, está o livro Renúncia. O livro Renúncia fala muito da importância do Evangelho, mas não fala só, traz uma história de vida de renúncia pelo amor. E a gente vai ver Alcione. Bom dia, Maiara, bom dia a todos que estão chegando. A gente vai ver Alcione, olha só, Rogério Rufino colocou 50 anos depois, já falamos de há 2000 anos. Quem lembrar de outros livros da série histórica, romances históricos de Emmanuel, coloca aí para nós, olha só. Isso é Evangelho Redivivo, é interação, é participação, é união, né? Construção coletiva. Então, vejam, nesse livro, Alcione vai dizer que lá na Espanha
eles buscavam num evangelho no lar, veja, evangelho no lar, todos nós somos convidados a realizá-lo, né? Esse momento de introspecção em torno de vivência, de conversa, em torno do evangelho com a nossa família, né? E eles estavam lá no evangelho no lar, e Alcione vai dizer assim, que lá na Espanha eles liam o evangelho assim, parte por parte, do pequenino, para que pudessem adentrar um pouco mais na mensagem do Cristo, analisar aspectos que talvez observando todos eles não analisariam, né? Mais ou menos como se a gente perguntasse assim para vocês, né? Como é Jales? E aí vocês iriam dizer sobre as indústrias que tem aí, o tamanho da cidade, quantas pessoas tem, o que tem para visitar aí, né? Mas quando a gente diz assim, como é o bairro onde fica localizado o centro espírita que você frequenta, ou onde você mora. Aí você já vai observar outros aspectos que no todo você não iria citar. Mas ali analisando mais circunscrito, você consegue dizer: ah, não, aqui é o bairro onde eu moro, daí tem isso, tem aquilo, é desse jeito. Mesma coisa com relação a Escolar de Pérolas, que nos fala Emmanuel, né? Quando a gente observa cada pérola, cada versículo do Evangelho de Jesus, ele tem a sua riqueza. E no todo ele forma um colar, né, que vai nos dar a possibilidade de compreensão maior. Então é importante que a gente não fique só observando o colar, mas a gente vá pérola a pérola e que a gente analise também o colar como um todo. Nesse processo, nós vamos analisar a nós mesmos, porque o Evangelho Redivivo nos convida a trazer o Evangelho não para os outros. Isso aqui minha sogra deveria ouvir, né? Isso aqui propriamente é para o meu companheiro, para a minha companheira. Nossa, esse aqui cabe perfeito para o meu vizinho, né? Não, o Evangelho deve ser buscado para nós. Agradeço a todos aí, Janete, Márcia, Rogério, Sheila, né, que estão colocando aí os romances históricos de Emmanuel. Então, vejam, se essa preciosidade está toda à nossa disposição, não temos que ter pressa ao buscar o Evangelho. A gente não tem assim que se formar, né, no Espiritismo. Ah, eu preciso me formar, né, no estudo do Evangelho, depois no Livro dos Espíritos. Não, a gente precisa, na verdade, aproveitar todo esse ensinamento para nosso trabalho interior, trazendo-o para a nossa vida, para que isso nos torne pessoas melhores. Então, vejam, essa riqueza ela nos diz, mas ela complementa, porque a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A gente está vendo alguns coordenadores de Rede Viva acompanhando aí, se quiserem colocar para nós esse lema de Alcione para a gente colocar aqui na tela, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, lembram quando a gente falou assim, nossa, somos 31% da população admitindo o Cristo, somos 87% dos brasileiros que se dizem cristãos. O que está faltando para que impere mais o amor? E aí vamos percorrer essas fases, porque às vezes nós só ouvimos falar do Cristo. Talvez nós já tenhamos. Isso mesmo, Dai, que alegria. A Dai está falando uma coisa que é bom para a gente refletir, né? A gente chega na doutrina espírita, a doutrina espírita chega em nós, e quanto mais isso toma conta do nosso ser, preenche a nossa vida, mais nós levamos a doutrina espírita, né, para os outros também. É um processo, chegar nela, ela entrar em nós e sair para os outros. Que riqueza. A Dai colocou para nós ali, vou pedir para o Ike destacar. A Cássia também, olha, que lindo, Cássia, obrigada, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vamos percorrer essa fase, então, com o maior mandamento. Então tá, amigos, vamos lembrar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes só conhecemos, às vezes só admitimos, sabemos que Jesus existe. Às vezes nós buscamos conhecer realmente os seus ensinamentos. Talvez nós já meditemos esses ensinamentos.
E em algumas circunstâncias da vida, nós o sentimos agindo em nós. E viver o grande desafio, né? Então vamos percorrer essas fases. Conhecer. Qual o alcance cognitivo que essa mensagem do maior mandamento te causa? Se vocês quiserem colocar ali, o que vocês entenderam por amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo, né? O que isso provoca em você? Conhecer essa mensagem, né? Como você se sente em conhecendo o maior mandamento? Vou dar algumas dicas aqui enquanto vocês contribuem. Alguns vão dizer que isso causa admiração, né? Olha só que riqueza. Resumir os ensinamentos, todas as leis e os profetas num mandamento tão acessível a todos nós. Simples, singelo, possível. Porque em O Livro dos Espíritos, quando é perguntado se nós temos condições de vencer as nossas más tendências, a resposta é assim, daquelas intrigantes, né? Porque diz para nós que sim, deixa eu até ver qual que é a pergunta aqui. Momentinho. Sim, a questão 909, gente. Olha só, diz assim: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? E a gente fica pensando, meu Deus, mas é tão simples assim, mas e por que eu não consigo todos esses anos, né? Trabalhando, estou mais assim para Paulo, né? Que nos disse muito daquilo que eu gostaria de fazer, ainda não faço. Muito daquilo que eu já não mais gostaria de fazer, ainda faço. Como é que fica isso, né? Se referindo a essa nossa fragilidade humana. Então, a gente percebe que, na verdade, os movimentos, às vezes a gente pensa no grande, mas os movimentos precisam ser singelos. Veja, o simples fato de acordarmos para mais um dia e elevarmos o nosso pensamento a Deus já muda o panorama desse dia. Uma singela conversa com o Pai, uma oração antes de iniciar aquela reunião difícil, já nos colocará em um estado de harmonia que nos permitirá maior lucidez em nossa conduta. Veja que são movimentos que nos são possíveis desde que nós estejamos despertos. E por isso que a recomendação do Evangelho é para que pratiquemos, né, essa vigilância e oração constante, né? E essa disciplina que nos impomos de refletir constantemente o Evangelho de Jesus, porque, como diz, acho que é Emmanuel, né? Antes da espontaneidade, vem a disciplina. Então, vejam, a gente precisa de disciplinas até que isso esteja natural em nós, como esse momento em que estamos aqui. Então, veja, o pessoal já contribuiu. Então, a Sheila disse para nós, né, e que ali, Sheila Dutra, estar em harmonia, quando pensa ali no maior mandamento, ela pensa em estar em harmonia com Deus, amor. E a Marilene colocou que lhe proporciona esperança. O Rogério Rufino disse para nós assim, que me ensina sobre a humildade para com Deus e a caridade para com o próximo. Ai, que riqueza! Então, veja, a gente pode falar muita coisa, que conhecer o maior mandamento, ele vai nos proporcionar, deixa eu resgatar aqui minha colinha, né? Curiosidade de saber mais sobre o Cristo, um esclarecimento, né, que nos torna mais lúcidos diante da vida, nos dá direção, ajusta as nossas lentes, né? Quantas vezes a gente vai no oftalmologista, né? Eu uso lente de contato, né? Tantos de nós usamos óculos aí. A gente tem que estar indo lá periodicamente no oftalmologista para ajudar a ajustar a nossa lente, tornar mais nítido. A gente faz isso buscando o ensinamento de Jesus, analisando a nossa vida. A gente vai ajustando as lentes para poder enxergar melhor. E enxergar até além, com a doutrina espírita, né? Além do que os olhos físicos veem, mas a alma consegue penetrar. Beleza, então vocês colocaram ali para nós alguns dos sentimentos que isso gera. A gente vai pelos estudos assim da ciência humana, chegar com compreensão de que 100%
das informações que nós recebemos num encontro, elas ficam em nós, assim, logo depois, assim, talvez, assim, um tanto dela permanecem conosco. Mas 1 hora depois, talvez eu retenha 44% ou menos dessas informações, não é? Terminando essa live, ou quando a gente sai de um estudo da casa espírita, a gente chega em casa e alguém pergunta para nós assim: o que você estudou lá? E a gente, meu Deus, qual era o tema mesmo? Sobre o que a gente estava falando, né? Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de reter. E talvez a gente só venha a reter aquilo que alcançou a nossa necessidade, aquilo que nos tocou frente ao que estamos vivendo, aquilo que sentimos em nosso coração. Por isso a necessidade de continuar esse processo. Qual o maior cuidado nessa fase de conhecer a mensagem do Cristo? É que a gente não fique só no literal, que a gente não se estabeleça assim como o doutor da lei, sabe todos os versículos, todos os capítulos, mas a sua conduta está muito distante disso. Esse é o maior cuidado. Por isso a necessidade de continuarmos percorrendo estas fases mencionadas por Alcine. Vamos para a próxima fase, então. Antes de ir para a próxima, trazer aqui uma mensagem que a gente encontra em João 8,32, que diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vejam a importância de conhecer, mas ela é o primeiro passo, porque não é conhecer a verdade que nos liberta, é a verdade que nos libertará. Para a gente pensar, tá bom? Vamos para a fase do meditar, então, amigos queridos que estão acompanhando aí. Maior mandamento. Agora vamos meditar esse maior mandamento. Quando, na prática, por exemplo, do Evangelho no Lar, vocês comentam, meditam o Evangelho, para que vocês fazem isso? E aí? Para que você comenta o maior mandamento, um outro ensinamento de Jesus? Qual é o objetivo de meditar essa mensagem? Se quiserem colocar a contribuição de vocês, será muito válida. Eu já vou começar aqui, né? Porque o tempo, né, tá correndo. E aí a gente vai ver que a gente medita para entender. A gente medita para refletir os ensinamentos ali contidos. A gente medita para extrair o contexto do texto, o significado das palavras. A gente medita para extrair o fundo da mensagem, o seu sentido. Quais os frutos que elas nos trazem, né? A gente medita com esse propósito de aprender mais o ensinamento de Jesus. E nessa meditação é importante nós estarmos libertos, né? Libertos de interesses outros, para que realmente a nossa meditação seja desconstruindo algumas crenças, né, que estavam estabelecidas e que algumas vezes nos cegavam para novas possibilidades e estabelecendo em nós o verdadeiro sentido da mensagem do Mestre Divino. Então a gente vai ler aqui sobre meditar, a gente vai ler em Emmanuel, Opinião Espírita, dizendo para nós assim, olha, Jesus é a porta, Kardec, a chave, né? Opinião Espírita, capítulo 2. É o livro, né, onde a gente encontra essa mensagem. Jesus a porta, Kardec a chave. Então, quando eu busco a interpretação espírita, certamente que a minha compreensão será maior desses ensinamentos de amor. Por quê? Porque então encontraremos a explicação daquilo que para nós era mistério, mas que está nas leis naturais, como a reencarnação, a compreensão da imortalidade da alma, da possibilidade de intercâmbio com aqueles que os olhos físicos não veem, a pluralidade dos mundos, esse universo criado por Deus. Deus, não na forma antropomórfica, mas como a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Olha só que riqueza que fica, então, a compreensão de cada ensinamento do Mestre Divino. Porque então a gente compreende esse processo. Eu ainda não consigo viver
o maior mandamento em plenitude, certamente, mas nesse processo que se estabelece através das reencarnações, onde só há uma fatalidade, que é o amor, eu compreendo a necessidade de aproveitar cada oportunidade que me é oferecida. Pois bem, vamos para o sentir? Amigos, estamos percorrendo as fases conhecer, meditar, sentir e viver com relação ao maior mandamento ensinado por Jesus. Nessa meditação, certamente que a gente iria avaliar o que significa, né, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Como é amar o próximo, como a nós mesmos, né? Olha só que riqueza seria essa construção coletiva por todos nós. E sentir? Ai, meu Deus. Sentir esse mandamento alcançar as minhas necessidades. Sentir o toque de Jesus em nosso coração. Ao ler essa mensagem do maior mandamento. Pensa aí, né, na situação que você está vivendo, na prova que você está vivendo. A gente diz assim, né, alguns se referem de que todos nós estamos no mesmo barco, né, aí da pandemia. E certamente que a gente extrai bastante análise em torno dessa visualização. Mas a gente também precisa analisar que todos nós somos um barco em si. E estamos no meio desse mar que está revolto e nos convida a fazer a nossa parte, né? Uma parte primorosa, para que então nós possamos manter as mãos firmes no leme e superar essa tempestade. Vejam, eu estava hoje cedo analisando, né, quais as etapas para a gente. Deixa eu voltar lá para ser fiel aqui. Se a gente está ali no mar revolto, dentro do nosso barco, isso me faz lembrar Jesus, acalma a tempestade, quando nós o despertamos em nós, né? Que riqueza, esse mar da vida. Então, tá, certamente que a pandemia não nos alcança da mesma forma. Todos nós fomos atingidos de alguma forma pela pandemia, mas nós a sentimos de conformidade àquilo que nós vivenciamos, àquilo que está em nós. Nós a vivenciamos também de formas distintas. Nosso movimento é diferente de cada um frente ao acontecimento. Alguns negam por não saber lidar com a situação ou por imprevidência. Alguns agem de uma forma ou de outra, alguns se dedicam mais a algum aspecto ou outro da vida, alguns analisam mais a transitoriedade da vida, alguns se dedicam mais ao próximo, outros fazem aquele mergulhar para dentro de si, alguns unem esses dois aspectos, o que é muito bom. Nós vamos analisar nós num barco, e muitos barcos ali estão também, nesse mar que está revolto. O que nós precisamos fazer? Hoje eu fui buscar, né, como agir frente a um mar que está revolto e você está lá no barquinho, né? E aí eu começou dizendo assim, olha, antes de ir para o barco, você precisa já ser previdente. Você tem que levar colete salva-vidas, porque você pode emprestar esse colete para os outros, você deve colocar o mesmo. Olha só a previdência. Antes de atingir as situações de tempestade, a gente precisa aproveitar a trégua para adquirir recursos que nos ajudarão frente à mesma. Depois ele diz assim para nós que a gente deve, quando já está no barquinho, prender todo objeto móvel, para que no meio de um vento, de um balançar desse barco, isso não seja arremessado e cause danos, né? Então, o que a gente precisa fixar? Já analisaram isso? O que nós precisamos, né, conter para que não nos afete no meio da turbulência? E aí a gente vai lembrar de passagens do Evangelho que nos convidam a segurar a nossa língua, as ações intempestivas, os movimentos incautos. O que precisa aí segurar, amigos? Depois ele diz assim para nós, você está lá no barquinho, veja os sinais, né? Veja a previsão, leia o vento, leia a nuvem,
Então, observe o que está acontecendo. O que isso te convida, né? O que você pode fazer para estar mais seguro no momento das provas, né? A gente está passando por tantos momentos de despedida. Eu os vivenciei em família, você certamente. E isso nos leva a refletir sobre a transitoriedade da vida. E o que eu posso fazer enquanto Deus ainda me dá a possibilidade de permanecer aqui? Enquanto eu ainda abro os meus olhos, que movimento eu posso fazer para aproveitar essa riqueza e para ser útil nesse momento? E eles continuam dizendo, né? Se estiver, né? Começou a tempestade, você está ali, mas ainda está calmo, vá para um lugar seguro, né? Procure terra firme. E aí a gente lembra da necessidade de ir ao encontro de Deus, essa segurança maior, de trazê-lo em maior intimidade para as nossas vidas. Jesus, o nosso mestre divino, buscar estabelecer uma fé que não esteja assim como aquela areia que vem os ventos e derrubam a casa, mas sobre a rocha, dos testemunhos diários pequeninos que nós nos damos, para que então, quando venham os ventos, a casa não se abale. Depois continua a orientação náutica ali. Vamos nos apropriar aqui. Ele diz assim: agora, se já tem muito vento, já está muito revolto, não é momento de buscar ali as encostas, porque você pode bater. Então, nesse momento que está revolto, você precisa ir devagar. Eles dizem para nós que quanto mais devagar, mais seguro. Olha só que interessante. E é o momento que nós estamos vivendo. A gente precisou aquietar um pouco, sair daquela agitação que nos distraía dos nossos propósitos redentores. A gente precisou aquietar e mais devagar, estar mais atentos, observar os riscos, analisar as oportunidades. E aí eles dizem assim para nós, se você estiver num veleiro, por exemplo, né, tire as velas, porque o vento ali, ele é prejudicial, é teu pior inimigo no meio de uma tempestade. Gente, o que são os ventos? Os ventos onde às vezes nós nos fixamos, né? Aquilo que atravessa, que causa perturbação, a maledicência, né? Os julgamentos, né? Será que nós estamos dando vazão ao mal ao invés do bem? Onde estamos fixando a nossa atenção? Há necessidade de centrarmos naquilo que nos favoreça, tanto a segurança íntima quanto a segurança daqueles que estão ao nosso redor. Porque então eles começam a dizer que ali na tempestade, né, você precisa cortar as ondas ao invés de ser derrubado por elas, né? Então, isso significa que a gente precisa atravessá-las. Nós precisamos atravessar esse momento, sabendo como agir, com as mãos no leme, não à deriva, né? Deixa a vida me levar. Não é assim, né, gente? Aí eu lembro da outra música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a gente precisa estar segurando, trazendo Jesus para a nossa vida, para que a gente possa estar ali lúcido e podendo servir, para que a gente não esbarre um barquinho no outro de forma danosa, pelo contrário, para que a gente possa auxiliar o outro, entregar ali aquele colete salva-vidas que temos a mais, né? Vejam, depois ele continua dizendo assim para nós: fique coberto, avise o pessoal para entrar na cabine, no porão, olha nós entrando em casa, né? Nos protegendo nesse momento, para que haja segurança. Mas não é só entrar na cabine, né? Entrar em casa. É entrar em nosso mundo íntimo. Fazer essa varredura, mergulhar nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, aproveitar o tempo para buscar aquilo que precisamos. Quando conversamos, né, existem estudos de que quando se conversa com alguém no leito de morte, ela fala quais são os seus maiores arrependimentos. E a gente vai ver ali que um deles é o perdão. Eu queria ter tido tempo de pedir perdão para alguém, de ter feito diferente. Eu queria ter dito eu te amo para o meu pai.
para minha mãe, né? Há necessidade de aproveitarmos o tempo que nos é oferecido aqui. Talvez não possamos nos encontrar fisicamente por conta da pandemia, mas nada nos impede de buscar o outro e perguntar: oi, como está você? Você sabia que você é muito importante para mim, né? Nós precisamos valorizar as horas, porque sabemos da transitoriedade da vida. Mas olha a riqueza da doutrina espírita, em nos dizendo que a vida prossegue, mesmo após deixarmos o corpo. Então, esse eu te amo, esse perdão, ainda pode se estabelecer, mesmo que o outro já tenha partido. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos os alcançam de forma renovadora quando estabelecemos harmonia em nós. Então, o maior mandamento vai ganhando uma profundidade, porque nós entendemos que precisamos começar por nós. Não damos aquilo que não temos. Por isso que eu preciso me amar, me dar a oportunidade, dia após dia, de estabelecer essa harmonia maior dentro de mim, fixar o meu pensamento naquilo que é saudável, renovador, trazer Jesus para os passos que empreenderei, para que Ele esteja como meu guia. Certamente que assim fazendo, eu amarei mais o meu próximo, porque aproveitarei a oportunidade de estarmos juntos neste mesmo momento desse mar da vida e somarei com ele, ao invés de dificultar-lhe os passos por minha imprevidência. Prossegue então o maior mandamento, e eu fechei aqui, vou ter que abrir, amigos, porque a gente estava analisando sobre os ventos aqui, né? Ai, essa tempestade. Que uso você está fazendo desse momento? Mais do que por quê, amigos, é para que estamos vivendo isso? A que isso nos convida? Vamos então para a mensagem que fala sobre o sentir. Olha só a necessidade de sentir. Vou mostrar aqui para vocês. Paulo disse para nós: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E Jesus nos disse assim: olha só, ele falava para nós. Ele disse: Pedro, tu me amas? Cássia, tu me amas? Marilaine, tu me amas? Aí ele diz assim: Saulo, por que te detens? Jones, por que te detens? Sheila, por que te detens? Né? Jesus fala conosco. Sentir a mensagem de Jesus é trazê-la para o nosso mundo interior, alcançar o nosso coração, as nossas necessidades. Então, nós não o buscamos mais só para proferir palestras, o que é muito bom semear, né? Mas nós entendemos que a maior semeadura é pelo exemplo. Nós trazemos para o nosso coração, não é para o outro. Primeiro precisa me alcançar para que possa alcançar o próximo, por sua vez. E vamos para a última fase, o viver. Estamos encerrando esse momento, né? O viver, o maior mandamento. Então, eu faço a pergunta para vocês. Viver, ainda que em passos vacilantes, tímidos, singelos, esse maior mandamento promove o quê em tua vida? E aí, amigos? Quando você consegue viver, ainda assim que no primeiro passo, o que isso promove na tua vida? Aí alguns dirão, né, para nós assim, aí sim, se alicerça a fé. Aí eu posso ser exemplo. Aí estou construindo um porvir melhor. Aí sim reparei aqueles passos tortuosos de outrora. Aí sim a libertação das amarras que pesavam, que dificultavam a minha trajetória. Aí sim o aprendizado do amor. Olha a riqueza em viver a mensagem de Jesus. E para falar dessa riqueza, eu gostaria de lembrar que Jesus, ele nos diz aqui: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva e os rios transbordavam, sopravam
os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. E grande foi a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, versículo 24, e Lucas, capítulo 6, versículo 46. Amigos, vamos lembrar que antes da espontaneidade vem a disciplina. Quando conversamos com os adultos na evangelização, essa ressalva cabe. Observem, eu também, por muitos anos, fui evangelizadora infantil. E certamente estou falando com alguns aí que também o são. Mas tenho crianças também. Quando a gente pergunta para as crianças, por exemplo, na evangelização infantil, né? Como que você pode se tornar uma pessoa melhor? Aí a criança diz assim: eu preciso fazer as pazes com meu amiguinho. Eu preciso arrumar o quarto, que minha mãe sempre pede, meu pai sempre pede para eu arrumar meu quarto. O que que você precisa? Eu preciso dividir meus brinquedos. Não gosto muito de dividir meus brinquedos, mas eu preciso, porque é mais importante brincar, né, do que o próprio brinquedo. Tá, crianças, falando do simples, daquilo que está ao alcance dela, daquele movimento que ela pode empreender. Mas quando conversamos com um adulto, geralmente ele vai para o leque, para aquela abrangência maior, e ele diz assim: olha a pergunta, como você pode se tornar uma pessoa de bem? E ele diz assim: praticando a reforma íntima. Olha o leque, a gente sabe que é verdade, né? É o nosso norte. Praticando a reforma íntima, analisando a minha vida, perdoando, né? O leque, o grande. Só que às vezes no leque, no grande, a gente não consegue trazer para a experiência de vida que estamos passando. Então, o Evangelho Rede Viva nos convida a esse movimento de continuar a pergunta, né? Olha a dialética ali empreendida. Perdoar, por exemplo. Para me tornar uma pessoa de bem, eu preciso aprender a perdoar. Então tá. Nesse momento, você precisa perdoar a quem? Observem que eu já começo a analisar, a trazer para a minha experiência de vida. A quem eu preciso perdoar? Como eu posso fazer isso? Alguns vão dizer a mim mesmo. Né? Então, como você pode empreender o primeiro passo nesse sentido? De que forma você fará isso? Quando você vai iniciar? E essas perguntas vão me movendo à ação, a fazer com que aquilo que eu estou buscando no Evangelho de Jesus, por mais seja aquele norte maior, né, da necessidade da reforma íntima, da melhoria moral, de um esforço constante, que a gente sabe é muito importante, né? É o nosso norte, a nossa diretriz, a nossa meta. Mas eu preciso começar por algum passo. Que passo é esse? Então traga isso para a tua experiência de vida e então você perceberá que gradativamente você poderá mais e mais constatar os benefícios de Jesus junto de ti, da intimidade com Deus, da harmonia em tua vida. Você terá olhos de ver o todo com maior leveza, mesmo que diante da tempestade, porque estará mais seguro e poderá ajudar aqueles que estão ao teu redor. Amigos, que prazeroso! Muito bom estar contigo. Agradeço a todas as contribuições que vocês colocaram ali nos comentários. Realmente, assim, é um momento, assim, muito singelo, né? Que a gente está tendo aqui, como o Davi sempre fala, né? É um convite para que nós possamos, sempre que buscamos a mensagem de Jesus, percorrer estas fases, conhecer a mensagem, meditá-la, sentir alcançando o nosso coração, as nossas necessidades e nos esforçarmos constantemente por viver. Deu o nosso tempo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão. Gratidão pela vida, pelos ensinamentos que nos são oferecidos, pelos emissários de Deus, por aqueles que, em trazendo-nos mensagens edificantes, podem nos ajudar em nosso trabalho interior. Agradecemos, Pai amoroso, pelas oportunidades que se renovam e pedimos, Senhor,
que possa permanecer em nós a mensagem do Cristo, de forma acessível, lúcida, sempre. Nos esforçaremos para isso. Que assim seja. Amigos, um beijo no coração de todos, um abençoado domingo, que seja uma oportunidade sagrada de vivência daquilo que estudamos hoje.